Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. No vídeo de hoje, as línguas maia, essa fantástica família linguística falada desde a antiguidade no sul do México e na Guatemala, que foi, na verdade, não só uma das grandes línguas e continua sendo uma das grandes famílias linguísticas da humanidade, como também a maior língua literária das Américas. O povo maia tinha uma escrita desenvolvida lá em conjunto com outros povos da América Central, na Antiguidade, e essa escrita continuou sendo usada pelos maias desde a Antiguidade até a chegada dos europeus no século XVI, na região. Então a gente está falando aqui de uma grande língua literária da humanidade. O maia tinha e tem ainda um corpo literário interessante, existem milhares de inscrições, livros, na verdade, que eles compunham em maia, usando os por assim dizer, hieróglifos, né? Os logogramas, o sistema logossilábico de escrita que os maias desenvolveram. Então a gente está falando aqui de uma língua interessantíssima que a gente tem como ler o que os indígenas americanos, os povos nativos das Américas, estavam fazendo antes dos europeus chegarem. Todas as observações, mitos, hábitos, histórias, religiões aqui do continente americano, séculos até milênios antes dos europeus pensarem em aparecer por aqui. A língua maia, né, não é uma língua, como vocês já devem ter percebido a partir do que eu disse, é uma família de línguas. Já quando os europeus chegaram, em 1500 e pouco, a família maia tinha divergido já de uma língua original em várias línguas regionais por toda essa região. Hoje as línguas maias têm cerca de 6 milhões de falantes para essa região do sul do México, da península de Yucatán, e boa parte da Guatemala. A gente vê aqui em maior detalhe as línguas maias atuais, excetuando o maia yucateca, que fica ali na península de Yucatán, mais ao norte. A gente tem uma série de idiomas como o Tzotzil, o Chontal, o Chol, o Tseltal, o Tohalabal, o Chui, o Quechi, o Achi e o Quiche. E algumas outras aí que tem muitos falantes ainda, um total de 6 milhões de pessoas ainda falam alguma língua maia, transformando esse grupo linguístico nos maiores grupos nativos das Américas ainda a sobreviver no mundo moderno. Lembrando que o Quechua, que é considerado a maior língua nativa das Américas, também não é uma língua única. O Quechua, como quem assistiu o vídeo de Quechua aqui no canal, sabe, é na verdade um grupo de línguas, né? O Quechua já divergiu, embora ele tenha divergido mais tarde que o Maia. Então as línguas Quechua são mais parecidas entre si. O Maia começou a divergir há pelo menos uns 3.000 anos. 3.000, 3.200 anos, quando a língua proto-maia realmente se desfez em várias outras línguas e foi evoluindo. Mas o Quechua tem um pouco mais de falantes, aí, talvez uns 8 milhões, né? O Nahuatl, vocês têm que assistir o vídeo da língua dos astecas aqui no canal também. Também é falado por alguns milhões de pessoas no México. Mas também são várias línguas Nahuatl, não uma língua só. Embora também o Nahuatl tenha divergido mais tarde, portanto, as línguas Nahuatl são mais parecidas também entre si do que as línguas maia, né? Aqui a gente vê a família maia em sua evolução através do tempo. O proto-maia, que teria sido falado lá por 4.000 anos atrás, né, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, até mais ou menos uns 1.500, 1.700 anos antes de Cristo, quando começou a divergir em dois ramos principais. Um é o ramo Huasteca, que é o mais divergente. Depois o segundo ramo foi a divergindo ainda mais ramos, o Yucateca, que hoje é o maior. O Maia Yucateca é a língua que eu vou descrever aqui na parte gramatical do vídeo mais tarde. É a língua maia com o maior número de falantes, com 700 mil falantes atualmente na península de Yucatán. E é também uma das mais divergentes em relação ao principal grupo de línguas maias, que está aí nesses grupos mais próximos, em verde, azul e lilás mais para baixo. A gente tem o Quiche, o Chui, né, o Mameano, o Pocom, o ramo oriental, uma série de outros ramos da Guatemala também. Então é muita coisa, existem mais de 30 línguas maias faladas hoje por toda essa região do sul do México, Yucatán e Guatemala. Os maias foram entre os primeiros povos, ali junto com os olmecas e os
zapotecas e outros povos da América Central Antiga, os primeiros a desenvolverem a agricultura nas Américas cerca de 4.000 anos atrás. Lentamente, esse grupo de culturas da antiga América Central, mesoamericanos, foram evoluindo, tornando a sua civilização mais complexa a cada século, até que por volta de 250 a 900 depois de Cristo, ou seja, entre o final da nossa antiguidade até mais ou menos o meio da nossa Idade Média, seria o apogeu, o ápice, a época clássica da cultura maia, quando a cultura maia atingiu seu maior nível de sofisticação na construção de pirâmides, na literatura, na confecção de livros, obras literárias, complexidade social, expansão territorial. Os maias se tornaram a primeira grande civilização de longa duração da América Central. Mas por volta de 900 depois de Cristo, ou seja, quando a Europa estava vivendo ali plena Idade Média, houve o chamado colapso maia. Alguns o chamam de colapso, na verdade. Seria uma espécie de retrocesso civilizacional, pelo menos em termos de complexidade urbana, complexidade civilizacional, né? O tamanho da civilização, o tamanho das populações e a complexidade institucional começou a sofrer uma redução e ninguém sabe exatamente por quê. Talvez tenha havido uma exaustão ambiental, uma exaustão da produtividade agrícola, os povos antigos não sabiam exatamente problemas de exaustão do solo. Então houve uma retração da cultura maia quando os astecas chegaram lá. Os astecas não são nativos dessa região, os astecas na verdade vêm dos Estados Unidos. Os astecas vêm do norte do México, na região lá que... norte do México, Estados Unidos, originaram na região que hoje é o Novo México, Arizona ali. Você tem que assistir, como eu já disse, né, o vídeo de Nahuatl, que é a língua dos astecas, que já foi postado aqui no canal faz tempo. Esse vídeo explica, né, que os astecas vêm de uma família linguística que está bem representada ainda na região do deserto do oeste americano. Daí os astecas foram um povo indígena que foi emigrando rumo ao sul, e quando os astecas entraram nessa região maia, eles já pegaram várias cidades maias em ruínas. Os maias tinham já uma civilização que tinha abandonado, que tinha retrocedido em sua complexidade urbana fazia alguns séculos já. Mas os astecas até conseguiram se estabelecer nessa região e, em parte, imitar algumas coisas que os maias tinham feito, né? Absorver alguns dos avanços tecnológicos, culturais dos maias, embora os astecas nunca realmente tenham desenvolvido uma escrita tão desenvolvida quanto a maia. Os astecas tinham uma escrita mais uma espécie de pictogramas simplificados que não representavam bem a língua, como eu explico lá no vídeo de Nahuatl. Os maias não, os maias tinham uma escrita mesmo, uma escrita que representava a língua maia clássica como mais ou menos a escrita chinesa ou a antiga escrita egípcia representa, né, suas línguas respectivas. A gente tem um sistema logossilábico, onde algumas palavras são representadas por desenhos específicos daquela palavra, mas alguns símbolos dessa escrita são, na verdade, símbolos fonéticos para representar especialmente a parte da flexão gramatical, assim como acontece com a escrita do egípcio antigo, né? Línguas que têm uma morfologia, uma flexão morfológica, tem que ter a indicação dos fonemas que permitem realmente reconhecer as formas verbais, as formas da declinação, toda a derivação, sufixos, prefixos e tudo mais. Então a escrita maia foi desenvolvida por volta de 300 anos antes de Cristo e sobreviveu até mais ou menos a época da conquista americana por parte dos espanhóis, a conquista das Américas por parte dos espanhóis no século XVI. A gente tem hoje mais de 10 mil textos conhecidos. Ou seja, é uma vasta biblioteca para os padrões de línguas antigas, né, especialmente línguas americanas, já que as outras línguas americanas escritas eram algumas línguas muito antigas, como os olmecas, que também não deixaram praticamente nada de registro. A gente vê aqui exemplos de escrita maia, escrita em alto relevo. Aqui o código, se eu não me engano, esse é o Código de Paris, ou o Código de Dresden, que é um dos livros que os maias produziram. Infelizmente ele está bem desgastado, né? Mas foi preservado em um museu europeu aí e está bem interessante. Né? Tem um livro, realmente um livro como os europeus faziam. Esses livros foram feitos já antes da chegada dos europeus nas Américas. Né? Aqui um detalhe das gravuras maias com o texto maia em cima, e também o famoso sistema numérico dos maias com bolinhas e traços, que é um sistema decimal bastante complexo. Como a gente sabe, os maias não só fizeram literatura e pirâmides e um monte de coisa, mas também fizeram o famoso calendário maia, que era o calendário mais sofisticado criado, mais cientificamente, matematicamente, astronomicamente preciso, criado pelo ser humano pré-moderno, né? Antes da civilização moderna tecnológica europeia. O calendário de longe mais bem bolado, bem pensado, maior compreensão que se tinha na humanidade antes da civilização moderna industrial,
da Revolução Científica eram os maias. Isso é uma coisa inacreditável que eles atingiram. Vale a pena pesquisar, não posso falar aqui do calendário maia, não dá tempo, mas é muito interessante, né? Eles tinham um sistema de notação numérica. Essa notação numérica era feita com uma base decimal, bastante simples e bastante interessante. Aqui a gente tem aqui os fonemas maias, né? O sistema silábico do maia era um sistema similar ao abugida, ou seja, tinha certos símbolos que representavam uma mistura de uma consoante e variava de acordo com a vogal. Então, por exemplo, a gente tinha aqui o B, a gente tem o B glotalizado, né? Esse bra, ba, bra, não sei fazer direito o som glotálico, é um pouco diferente, mas é mais ou menos assim, um bra. Aí é o bra seguido de A. Então isso aí é Bra. Esse é o som do B glotalizado seguido da vogal A. Aqui a gente tem um B glotalizado seguido da vogal I. É outro símbolo. Então é bastante silábico, ele varia de acordo com a vogal. Aqui a gente tem o Ch seguido de A, Cha. E aqui a gente tem o Cho, Cho. Aqui a gente tem o K. Aqui a gente tem o Ka, que é glotalizado. Aqui a gente tem o Cha. E vai variando. Aqui a gente tem a transliteração de alguns dos glifos encontrados no manuscrito de Dresden, aquele manuscrito maia que foi preservado na Alemanha. Transliterado, aí o Olbalob, Shakshib, o Olbal, Shakimishche. Bem interessante a gente conseguir ler, né? O que foi escrito há tantos séculos aqui, lá na América Central, né? Aqui mais algumas transliterações. A gente vê aí como a escrita fonética é bastante precisa, né? Dá pra saber até as vogais, uma coisa que a gente não sabe do egípcio antigo. Quem assistiu o vídeo de egípcio aqui no canal, eu falei um pouco da escrita egípcia. A escrita egípcia, quando ela representava a fonética da língua, ela tipicamente só representava as consoantes. Os maias não, os maias tinham uma escrita que representava as vogais também, então dá pra a gente saber mais ou menos o valor fonético preciso do maia antigo, de milênios atrás. Para descrever a gramática do maia, eu usei essa gramática aqui de David e Alejandra Bolles, de 2014, a Grammar and Anthology of the Yucatecan Mayan Language. Como eu falei, eu vou descrever a língua maia yucateca moderna. Existem várias línguas maias modernas. Essas línguas diferem tanto quanto as línguas latinas diferem entre si. Então, o falante do Quichua, lá da Guatemala, não entende o maia yucateca, tá? São línguas bem diferentes. E essa outra gramática de yucateca, que é também do mesmo autor, só que é uma edição diferente. Aqui a gente tem os pronomes. Os pronomes, na verdade, são os pronomes, os morfemas, né, pronominais críticos, de primeira pessoa, terceira pessoa, segunda pessoa. Então a gente tem in, que é eu, a, marca o tu, você, o é o ele, ela. Não tem diferença entre ele e ela, não tem gênero em maia, né? O plural, a primeira pessoa do plural, né, esse ka. O vocês é a ou esh, e o u é a terceira pessoa do plural, que é igual ao singular. A segunda pessoa do plural é marcada pela mesma vogal que a segunda pessoa do singular, mas tem esse esh no final. Então você coloca o prefixo a, o verbo no meio e o sufixo esh, que indica plural nesse caso. Mesma coisa da terceira pessoa. É o u da terceira pessoa mais o ob no final do verbo para marcar o plural. Então aí a gente tem uma marcação separada para pessoa e para número, né? A marcação no plural é indicada por um morfema separado. Aí a gente tem o conjunto B de marcadores de pessoa, que tem a raiz verbal, né, marcada no começo, e ganha o sufixo en para a primeira pessoa, o ECH, né, et, para a segunda pessoa, e assim por diante. Marcado aí, né, on, esh, ob. Os verbos em maia geralmente vêm com um verbo auxiliar. Então você tem, na verdade, o verbo auxiliar, ele vem no começo, ele vem antes do sujeito, que o maia é uma língua VSO, ou VOS, que é bastante interessante, né? O maia é uma língua onde o verbo vem no começo e o objeto vem depois do verbo e o sujeito vem por último. Às vezes não, às vezes o sujeito vem antes do objeto, então pode ser VOS ou VSO. É uma tipologia linguística bastante rara, tá? Poucas línguas têm essa tipologia, então tem os fenômenos bastante interessantes associados a ela, né? E o maia também é uma língua muito ergativa, né? Significa que os verbos intransitivos, né, marcam seu sujeito de uma maneira diferente dos verbos transitivos, né? Que é muito interessante e muito útil numa língua, até natural se você parar para pensar, né? Porque o sujeito de um verbo transitivo é um agente, ao passo que o sujeito de um verbo intransitivo, como cair ou morrer, é quase como se fosse o objeto do verbo, né? Ele está sofrendo a ação do verbo, não está praticando a ação. Então a gente tem aqui o verbo rokol, que é o verbo sair, conjugado na forma básica tan in rokol,
eu saio, eu estou saindo. Tan a hokol, você sai. Tan u hokol, ele ou ela sai. Tan hokol, nós saímos. Tan a hokolesh, vocês estão saindo. Tan u hokolob, eles ou elas estão saindo. E a gente vê a peculiaridade aqui na primeira pessoa do plural. O marcador aí ele é sufixado no verbo auxiliar tan, que é uma espécie de verbo ser, uma espécie de verbo estar. Eu estou saindo, né? Então, literalmente, o que a gente tem aí, tan in hokol, é estou eu saindo. Hokol seria um verbo sair, mas também uma espécie de gerúndio. A gente tem essa segunda série, que é usada como uma espécie de in hanal, minha comida. Ah hanal, tua comida. Observa que na forma da primeira pessoa do plural, o marcador k, né, é colocado também sozinho, mas é pronunciado K, né? Então fica K. K hanal. Aqui a gente tem os verbos auxiliares principais do Yucateca Maia moderno. O verbo que tem, na verdade, você vê que os verbos são, na verdade, uma consoante, né? Na verdade, é uma consoante que é um indicador, e essa consoante é sufixada com aquele morfema que indica a pessoa que a gente acabou de ver, né? No caso, in para a primeira pessoa, a para a segunda pessoa e u para a terceira. Então a gente tem aí kin, ka, ku, né? No plural, meramente um k, kaesh, kuob, e no outro marcador é o ti, que é tin, ta, tu, etc. Né? O k é um marcador de aspecto imperfeito ou habitual. E o t é um marcador de aspecto perfeito, ou assim, especialmente no passado, marca os passados perfeitos, bem como também a negação do habitual, a negação dos verbos imperfeitos acaba sendo feita com a mudança da série k para a série t. Isso que é bastante interessante, né? Porque na verdade a gente vê aqui em muitas línguas, inclusive no árabe, nas línguas eslavas, o verbo perfeito, quando é negado, ele pula para o aspecto imperfeito. Meio que com uma negação, cancelasse a perfectividade, já que uma coisa que foi negada não foi feita, então não é perfeita, né? Então a gente vê aqui o verbo betik, que é fazer, e então no imperfectivo, né, ficaria kin betik, ka betik, ka betik, ka betikesh, ku betikob. Eu faço, tu faz, ele faz, etc. Né? Você pode fazer um pronome possessivo, né? Aquela palavra o que é um pronome possessivo diferente de um adjetivo possessivo? O adjetivo ele vai diretamente qualificando o substantivo, como meu carro, minha casa. Né? Um pronome possessivo é a palavra que vai sozinha. Né? O meu é bom, o teu é ruim, o teu vai fazer isso, o dele vai fazer aquilo. Né? Ou seja, a palavra é usada sozinha como um pronome, ou seja, substituindo todo o nome, todo o sintagma nominal. Como no inglês é mine, diferente de my. Então a gente tem aí intial, atial, utial, kitial, atialesh, utialob, que são os pronomes possessivos do Maia Yucateca. E também essas formas verbais, não só a forma, como junto com aquele marcador de aspecto, né? Ele também não só serve como uma espécie de verbo auxiliar, marcador de aspecto, como também ele vai ser o que acompanha a preposição, para marcar o objeto quando a preposição tem um pronome como objeto. Tin o etel, né? O etel é com. Então, tin o etel é comigo. Tá o etel é contigo. Tu e etel é com ele, né? A gente vê que o etel, na verdade, ganha uma vogal no começo para se harmonizar com a partícula anterior. Então ganha u, às vezes i, mas isso é uma outra questão fonológica da língua, né? Uma coisa interessante no Maia Yucateca, né, na maioria das línguas maia, é que o demonstrativo, né, ele é feito por dois morfemas separados, uma espécie de circunmorfema, circunfixo. Né? Tem o lê no começo, por exemplo, para falar este, você pega a palavra cachorro, né, peck, você coloca o lê no começo e o a no final. Daí fala este cachorro. Para você colocar um objeto que está um pouco mais distante, ou perto da segunda pessoa, né, em vez de colocar A no final, você coloca O, lepeco. E para falar distante, aquilo que está fora do imediato, ali mais distante, é lepeque. Então, A, O, E são os marcadores de perto, médio e longe. E no plural, esse sufixo vai depois no marcador de plural. O marcador de plural dos substantivos em maia é ob. Então, pecob é cachorros, lepecoba são estes cachorros. Então, aqui a gente vê o verbo ser estar do maia,
que é no presente, na forma mais simples do verbo, presente imediato. Tanin, taná, tanu, tank, taná, esh. Taná mais o verbo esh, né? Tanu mais o verbo ob. Aí, na verdade, esse esh e esse ob vão no verbo, o verbo que for seguido, esse verbo auxiliar. Mas eles acabam sendo contraídos. Aí a gente vê que provavelmente talvez a origem daquelas marcadoras de aspecto seja, na verdade, o verbo ser, no caso do aspecto imperfectivo, que começa com T, né? Eu não tive confirmação disso, mas eu acho que pode ser algo desse gênero mesmo, né? Exceto na primeira pessoa do plural, que é diferente. A gente já viu um pouco do sintagma nominal, agora a gente vê a detalhação, né? Você vê que o sintagma nominal é muito estranho, uma coisa que não tem nas outras línguas, né? Dande, determinante, adjetivo, nome, e determinante depois também. Os determinantes são duas partes, é bissegmental. Ele circunda todo o sintagma nominal. Então, le nohot chichro. Esse grande pássaro. Le é esse, nohot é grande, chich é pássaro, e o o no finalzinho é o esse também, que marca, né, que o demonstrativo é de proximidade, em conjunto com o le. Né? Então, o le e o o são a mesma coisa, são duas partes do mesmo circunfixo, né? Le no kut chichobo. Aí é esses grandes pássaros. No caso aí, o adjetivo nohot tem um plural. Isso é bastante incomum no Maia. Poucos adjetivos têm uma forma plural separada. Geralmente não marca, o adjetivo não marca nenhum plural, né? Não recebe nem o sufixo de plural, que é ob. Só recebe esse sufixo ob se for usado como substantivo. Se ele for usado sem um substantivo, no lugar como se fosse um substantivo, daí ele pode receber o ob. Mas aí no caso do nohot tem uma forma específica que é no kut. Grandes. Então esses grandes pássaros ficam le no kut chichobo. E é claro, o Maia tem uma série de mecanismos, como em todas as línguas, quase todas, de derivação de verbos a partir de adjetivos. Os famosos verbos ingressivos de adjetivais, né? Eles são derivados de adjetivos e indicam a ingressão, ou seja, a entrada no estado descrito pelo adjetivo. Então, malob é bom, malob tal é melhorar, ficar bom. Kohan é doente, kohan tal é adoentar, ficar doente. Chichpam é bonito, chichpamal é ficar bonito. Chichkelem é bonito também, no sentido de beleza masculina, né, pelo menos pela tradução aí do inglês. Chichkelemhal é embelezar, né, seria. Kaz é feio, kastal é enfeiar. Nohot, a gente viu a grande, né? Nohottal é aumentar, ficar maior, crescer. Chichan é pequeno, chichantal é diminuir, ficar pequeno.